Me chamo Benedita da Cruz. Tenho 70 anos. Trabalhei a vida inteira na enxada até entrar como cozinheira num hospital psiquiátrico que hoje está desativado. Era lá, entre gritos e reza, que eu vi mais fé do que muita igreja cheia. Muita alma sofrida, muita vida largada, muita injustiça com nome de tratamento. Mas o que aconteceu comigo dentro daquela ala isolada, ninguém esquece até hoje. Diziam que eu estava ouvindo coisa, que murmurava sozinha, que respondia pras paredes, que falava nomes de gente que já tinha morrido. E talvez eu falasse mesmo, mas não era loucura. Era aviso. Tudo começou depois que a dona Iracema morreu no quarto 7. Ela era muda. Nunca falou uma palavra, até o dia que olhou para mim, com os olhos arregalados, e sussurrou. Corre. 3 horas depois, teve um curto-circuito na ala dela. Fogo, fumaça, correria. Se eu não tivesse saído quando ela falou, eu teria morrido. Mas ninguém quis saber disso. Disseram que era coincidência. Que meu medo estava virando mania. Que eu estava afetada. Comecei a ter sonhos. Vozes na cabeça, mas não era confusão. Era como se alguém me falasse coisas antes de acontecer. E eu contava. Tentava avisar. Só que o povo ria. Diziam. A Benedita tá misturando as panelas com a cabeça. Até que o padre novo chegou. Padre Alair. Jovem, estudado. Cheio de certeza. Quando soube do que eu dizia, me chamou no confessionário. Eu contei. Tudo. Com calma. No fim, ele me olhou nos olhos e disse: Você precisa de libertação? Isso não é de Deus. É influência maligna. Marcaram uma oração de limpeza para a semana seguinte. Mas o que aconteceu ali, naquele salão velho do manicômio, ninguém teve coragem de contar. Se essa história te deu arrepio, se você acredita que nem tudo se explica com ciência, deixa teu like, meu filho, se inscreve no canal, ativa o sininho e se lembrou de alguém com isso, compartilha, porque tem voz que grita na alma da gente e não é todo mundo que escuta. Porque na hora do exorcismo, quem caiu de joelhos e começou a gritar foi o padre. Cheguei no salão velho do manicômio com os joelhos tremendo. Era fim de tarde, o sol já se escondia atrás dos coqueiros mortos e as janelas estavam todas cobertas com pano preto. Disseram que era para evitar interferência espiritual. Mas eu sabia, era para ninguém ver o que ia acontecer ali. Tinha um círculo de cadeiras, um terço pendurado no centro, 4 freiras. Uma delas me olhava como quem já me enterrava viva. E o padre Alair, vestido de branco, segurando a Bíblia como espada, com os olhos cheios de autoridade. Você está pronta para ser liberta? Ele perguntou. Eu não respondi. Só fechei os olhos e apertei o rosário no bolso. Começaram as rezas, fortes, rítmicas, em latim, em português, em grito. A certa altura, uma das freiras começou a chorar, outra caiu no chão. E eu estava calma, serena, até que o padre gritou. Se há algo dentro dela que não é de Deus, que se manifeste agora. E foi aí que tudo mudou. O salão ficou frio. As velas piscaram. E eu ouvi uma voz, mas não de fora, de dentro. Não era minha. E não era má. Era como um canto triste. Como uma criança chamando pela mãe. Minha cabeça caiu para trás, os olhos lacrimejaram, mas eu não gritava, só chorava. E o padre, cada vez mais nervoso, começou a tremer. Suar. Parou de rezar. A mão que segurava o crucifixo tremia feito vara verde. Sai dela, ele gritou. Sai, em nome de Jesus. E então, ele caiu. O padre caiu de joelhos com as mãos na cabeça gritando. Ela sabe. Ela sabe o que eu fiz. Ela viu. Ela viu.
Todo mundo parou. As freiras, as velas, o mundo. Eu abri os olhos. Olhei para ele. E falei, sem entender de onde veio a frase. As palavras saíram da minha boca, sem passar pelo meu pensamento. Como se alguém tivesse sussurrado dentro de mim e eu só tivesse repetido. Mas no instante em que disse, eu soube. E ele também, Padre Alair, empalideceu. O crucifixo escorregou da mão dele e bateu no chão com um som seco. Os olhos dele arregalaram e as lágrimas começaram a cair antes mesmo da confissão. Ele começou a soluçar, o corpo tremia, o rosto ficou vermelho, suado, atormentado. A batina colava na pele como se queimasse. Eu era novo, foi um erro, foi só uma vez. Ele balbuciava entre os soluços. Ela era carente, eu me aproveitei, Deus me perdoe. As palavras dele ecoaram pelas paredes como se tivessem peso físico. A freira mais velha caiu de joelhos, levando as mãos ao rosto, chorando como se fosse ela quem tivesse levado o golpe. Uma das mais jovens correu para fora da sala. O salão ficou tomado de um silêncio pesado. As velas tremiam como se soubessem do que estavam presenciando. E eu fiquei em pé. As pernas firmes como pedra de fundação. O terço ainda quente da minha mão apertada. Caminhei devagar até o centro da roda, abaixei e peguei o crucifixo caído no chão. Soprei a poeira. Olhei para ele, ainda chorando de joelhos, e disse: tem pecado que a gente carrega no corpo, mas é na alma que ele apodrece. Depois disso, só dei as costas. Saí andando, um passo de cada vez. Ninguém me segurou, ninguém ousou me chamar. Nem a freira, nem o padre, nem os que assistiam. Porque ali, naquele salão escuro de parede, mofada e teto baixo, todo mundo entendeu. Não era eu quem precisava de libertação, era ele. E talvez fosse a igreja toda. E você? Já viu alguém fingir ser santo para esconder o próprio pecado? Já sentiu que seu silêncio gritava mais que 1000 palavras? Comenta aqui embaixo. E se essa história te arrepiou, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha com alguém que precisa entender. Nem toda cruz é verdadeira. Porque até hoje tem gente que me chama de louca, mas ninguém nunca mais me olhou nos olhos do mesmo jeito